Primeira coisa necessária para se entender o zapatismo é que é só isso, só zapatismo. Nenhuma outra palavra além de zapatismo pode definir o movimento corretamente. O zapatismo, ou neozapatismo, como é chamado em alguns contextos, tem inspirações das fontes mais diversas, desde o marxismo e anarquismo, do quais ele rejeita como ideologias europeias, mas também é inspirado na teologia da libertação, na democracia maia tradicional, assim como os costumes de outros povos originários do México, as demandas da população mexicana, Michel Foucault e, é claro, Emiliano Zapata e os zapatistas originais que lutaram na Revolução Mexicana de 1910, assim como seus aliados, os magonistas, um grupo que promovia uma síntese do pensamento anarcocomunista com o indigenismo local. Todas essas estão entre as inspirações dos zapatistas. Se nós tivéssemos que colocar o zapatismo em uma caixa para ser melhor entendido, para dar uma categoria que nós podemos usar para compreendê-lo melhor, ele entraria junto com o anarquismo no grupo dos socialismos libertários, apesar de ser sua própria categoria individual dentro desse grupo. O zapatismo é um socialismo uma vez que ele busca o fim da sociedade de classes. Ele é libertário tanto por causa de sua prática que recusa o Estado para executar essa tarefa, e no lugar usar uma combinação de democracia direta e governo descentralizado, quanto na sua luta explícita de libertação nacional para o México. No fim do dia, zapatismo não é uma ideologia fixa, no sentido de um conjunto de ideias. O zapatismo é uma epistemologia. O zapatismo é uma forma de ver o mundo. No caso, o zapatismo é a forma de ver o mundo dos oprimidos, especificamente no contexto do México. Levando tudo isso em conta, ainda é interessante estudar o zapatismo, porque eu creio que ele pode proporcionar uma insight poderosa sobre como o anarquismo poderia ser no Brasil e como ele poderia funcionar, de forma que, na minha análise, seria extremamente parecido. Vamos analisar primeiro como é a vida nos territórios zapatistas e como é o sistema político, como é o zapatismo na prática. Os zapatistas libertaram uma parte substancial da área do estado de Chiapas, no México, embora não o estado de Chiapas inteiro, porque este é um erro muito comum de ser feito no meio da esquerda do Brasil, achar que eles libertaram a região inteira. Esta libertação deles se faz principalmente através dos municípios autônomos rebeldes zapatistas, ou MARES, que é uma sigla que abrevia tudo isso. Esses municípios autônomos são comunidades baseadas em democracia direta e com um governo mínimo dirigido pelo povo, ou bom governo, como os zapatistas chamam. Geralmente, este governo é constituído por apenas 3 pessoas que não recebem um salário por seu serviço e que, embora tenham funções administrativas e burocráticas, não têm nenhum poder coercitivo sobre o povo como um Estado implicaria. Os municípios autônomos zapatistas têm uma economia baseada em propriedade comunal dos meios de produção. Embora eles também realizem algumas atividades comerciais, as mais notórias dessas atividades comerciais são as cooperativas zapatistas de café, que conseguiram uma certa fama dentro do México. Sobre a questão da justiça, quando ocorre um crime no território zapatista, ocorre um tribunal popular administrado por um júri eleito com uma pena decidida pela comunidade, baseada em justiça reparativa, ou seja, ao invés de punir ou castigar o infrator, a prioridade é pagar de volta o dano a quem foi prejudicado. Quando é necessário lidar com algo em maior escala, os municípios autônomos se agrupam no que é chamado de um caracol. Cada caracol tem seu Conselho da Boa Governança, que é um congresso entre os municípios que juntos decidem questões políticas e econômicas em larga escala, e se coordenam para tal, assim como o que eles farão para continuar sua luta de libertação. Para a educação, as comunidades zapatistas têm suas próprias escolas, com currículos que precisam ser aprovados pela comunidade. Para a proteção, além da defesa organizada diretamente pelas próprias comunidades, ou seja, defesa comunitária, assim como autodefesa, os zapatistas contam também com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Este exército zapatista, por sua vez, é financiado por seus próprios membros e com doações de simpatizantes. Isso seria normalmente o suficiente para encerrar a explicação sobre o modelo zapatista, mas aconteceu uma coisa. Dando aqui uma atualização, por mais incrível que pareça, enquanto eu escrevi o roteiro para esse vídeo, os zapatistas, historicamente, anunciaram que vão mudar todo o sistema político. Ou seja, tudo que eu descrevi até agora era o modelo zapatista até recentemente. A partir de agora, haverá uma mudança significativa que eu também vou cobrir. E
Fazendo um comentário, o que mais me impressiona é que o novo modelo é ainda mais descentralizado e ainda mais libertário em seu caráter. Vamos dar uma olhada. E, mais uma vez, o que eu acabei de escrever, só para frisar, era o modelo de autonomia zapatista até novembro de 2023, a data onde esse vídeo está sendo escrito. A partir de agora, eu vou descrever um novo modelo. O novo modelo zapatista começa com a troca dos municípios autônomos, que eu tinha descrito, pelos governos autônomos locais, que são a nova base, por assim dizer, ou o menor elemento do território zapatista. Os nomes podem ser confusos, mas é apenas pensar que, ao invés dos municípios, eles aplicaram uma lógica similar a pequenos governos autônomos para regiões ainda menores que um município normalmente seria. Agora, não só municípios. Agora, não somente uma cidade com seus arredores, mas também vilas, assentamentos, ranchos, bairros e etc., podem se representar e ter seus próprios governos autônomos locais. Pessoalmente, eu adorei o conceito de governos autônomos locais, porque agora é virtualmente impossível para o capitalismo mexicano destruir a rebelião zapatista, uma vez que ela está presente em tantos pequenos locais. Passando para o nível maior, agora, ao invés dos conselhos de boa governança que eu tinha descrito, existem os coletivos de governos autônomos. A diferença entre os dois é que, enquanto os conselhos da boa governança eram fixos, todos os antigos municípios de um local tinham que fazer parte daquele conselho de boa governança, os coletivos podem ser formados e dissolvidos conforme o povo precise. Isso é muito importante porque evita que os conselhos formem algum tipo de burocracia, que poderia implicar em corrupção ou na cooptação da revolução. E a maior diferença é que agora os coletivos podem convocar assembleias para discutir e coordenar ações que afetam todo o território zapatista. Essas assembleias são móveis. Zapatistas podem agora convocar uma assembleia em um caracol dessa vez e outro da próxima, conforme a necessidade chama. As questões que não foram citadas não sofrerão alterações. Por favor, se você gostou, dê like, se inscreva, comente, compartilhe. Eu agradeço e até mais.